Se você investe no mercado de criptoativo, você já percebeu que nos últimos dias a sua carteira deve estar vermelha. Graças à queda do Bitcoin, que é a principal criptomoeda, o mercado foi para baixo, levando junto todas as outras altcoins. E a pergunta que não quer calar é: será que o Bitcoin vai cair mais? Será que o inverno cripto está chegando? Se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e estar compartilhando esse conhecimento. E para que a gente já possa entender um dos motivos dessa queda, primeiro a gente já começa pela Rússia. Lá na Rússia andou tendo algumas perseguições com as criptomoedas. Em que sentido? O Banco Central estava querendo proibir de vez o Bitcoin e também proibir a mineração dele. O lado bom é que o governo russo meio que ficou contra essa decisão do Banco Central, porque ele acredita que essa decisão ia prejudicar a evolução tecnológica nesse setor financeiro. Aí o presidente Vladimir Putin, ele pediu para que o governo e o Banco Central chegassem num consenso. Porém, essa treta não acaba por aí, porque a Rússia está em tensões políticas com a Ucrânia e graças a essas tensões, todos os mercados mundiais, o índice Nasdaq, o Dow Jones, S&P 500, os índices da Europa e aqui do Brasil foram para baixo. E isso acontece porque a Rússia é responsável por 35% de todo o gás natural que é utilizado na Europa. E todos os gasodutos que são usados, que vêm ali da Rússia, passa pela Ucrânia. Então acaba que, economicamente, isso acaba sendo muito ruim ali para aquela região europeia. E aquela região do Mar Negro, ela é muito importante também para quem comercializa os grãos, que entre os 4 grandes exportadores estão a Ucrânia, a Rússia, o Cazaquistão e a Romênia. Então, em caso de guerra, de conflitos militares, toda essa exportação vai ser interrompida. E a Ucrânia, que acaba sendo a 3ª maior exportadora de milho do planeta e a 4ª maior exportadora de trigo, sendo que a Rússia é a 1ª. Então vocês já veem daí as consequências que podem ser causadas por essa treta entre Rússia e Ucrânia. E aí você deve estar se perguntando o que é que tudo isso tem a ver com o mundo das criptomoedas e com a queda do Bitcoin. Mas a gente já vai chegar lá, porque o que é que acontece? A gente está vivendo um cenário de inflação, onde os governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro e acaba que todos os preços estão aumentando bastante. A energia está ficando mais cara, as commodities estão ficando mais caras, como o preço da gasolina, por exemplo. E tudo isso faz com que a população gaste menos, porque se está tudo ficando mais caro, então a gente vai acabar tendo menos poder de compra. E para controlar essa inflação, os governos estão aumentando as suas taxas básicas de juros, fazendo com que isso seja uma medida ali para tentar controlar essa inflação. E quando os governos aumentam as taxas básicas de juros, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa taxa é a Selic, o nosso governo vem aí aumentando a cada reunião, isso faz com que os mercados caiam, com que a economia dê uma freada. Então, com a economia dando uma freada, com os mercados caindo, o investidor ele vai passar a ver oportunidades em outras aplicações financeiras, como aplicações de renda fixa. Então, com isso, com essas oportunidades de investimento, o dinheiro que estava sendo totalmente ali alocado em criptomoedas, em Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins, acaba sendo dispersado, fazendo com que as pessoas o volume de negociação abaixe e assim, por consequência, fazendo com que as criptomoedas caiam. Então, com essa pressão inflacionária maior, mais um conflito geopolítico, no momento em que a gente está vivendo, acontece que os investidores preferem não investir tanto em ativos de risco. E a gente sabe que os criptoativos, pela sua alta volatilidade, são um dos ativos mais arriscados para a gente estar investindo. E aí, na última semana, lá nos Estados Unidos, teve uma ordem para que fosse decidido qual seria o futuro do mercado de criptoativos por lá. E aí isso entra na regulamentação das criptomoedas, que muitos investidores também, a comunidade cripto, a grande maioria não vê isso com bons olhos. Tem a galera que acha que isso vai ser bom, mas também tem a galera que acredita que isso pode ser ruim para os criptoativos. E aí as pessoas ficam receiosas
porque essa atitude do governo dos Estados Unidos de querer regulamentar pode atrapalhar, a princípio, algumas transações do BlockFi, da Coinbase. Então, acaba que isso gera receio nos investidores. E aí também tem a questão do Fed, as reuniões do Fed para ver se eles vão aumentar a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos. E aí, cara, quando os Estados Unidos aumentam a sua taxa básica de juros, todos os mercados caem, inclusive o mercado de criptoativos. E aí, por que isso acontece? A gente tem que entender que o dólar ela é a principal moeda do mundo, é a moeda que tem mais expressão, é a moeda mais forte. Então, pense como um investidor. Os investidores, eles acabam que vão pensar o quê? Não, o que é melhor? Ganhar um pouquinho em dólar na renda fixa aqui com segurança ou estar arriscando meu dinheiro em mercados emergentes, em mercado de criptoativos? Então, com a alta dos juros, o dólar ele tende a se valorizar porque os investidores do mundo todo vão querer comprar dólar para ter ali os seus investimentos na renda fixa americana, que é um investimento que vai render pouco, obviamente, mas com muito mais segurança em uma moeda forte. Então, de certa forma, isso acaba influenciando em todos os outros mercados, porque eles acabam indo para baixo. Não porque o investidor vai deixar de investir em criptomoedas, não, mas porque se ele botava R$1.000 por mês ali em criptomoedas, agora com essa oportunidade lá nos Estados Unidos, ele vai colocar, só 500, né? E como eu falei, o volume de negociação das criptos acaba sendo diminuído. Então, com todo esse conflito lá na Rússia, a Rússia perseguindo também os criptoativos e tendo essa questão aí do Fed, isso são alguns motivos que fazem com que as criptos caiam. E no fundo, não tem como a gente saber ao certo o que está fazendo com que o Bitcoin caia, com que o Ethereum caia. Mas a gente sabe que esses são fatores ali determinantes que acabam fazendo com que o mercado caia. Então, assim, nesse momento a gente não sabe também dizer ao certo se vai chegar o inverno cripto ou não, porque é algo muito incerto e é muito difícil da gente prever. Mas eu acredito que esse momento, todo esse cenário, é um ótimo momento para a gente estar comprando, para quem quiser se expor. Eu comprei criptomoedas nessa semana. E o que acontece? A gente tem que entender que o Bitcoin ele é a principal moeda. Então, por ele ser a principal moeda, ele vira uma espécie de índice. E quando o Bitcoin cai, o investidor vai pensar o quê? Não, entre comprar uma altcoin, né, que é uma criptomoeda menor, e o Bitcoin, que é a principal, eu vou comprar o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin cai, acaba que ele leva junto as outras criptomoedas. E quando ele sobe, acaba que as outras criptomoedas sobem junto também. Então, assim, para todo esse mercado, eu acredito que a regulamentação vai ser bom, porque investidores institucionais no futuro vão poder entrar nesse mundo, vão poder investir, então isso vai fazer com que o volume aumente, e o volume aumentando a gente sabe que as criptos tendem a valorizar. Eu acredito muito no Bitcoin, no Ethereum para o longo prazo, então eu aproveitei esse momento para comprar. Eu acho que é um ótimo momento para quem também quer se expor, e esse mercado ele só tende a crescer cada vez mais, porque eu já estava vendo que o governador do Texas, ele quer trazer os mineradores de cripto para lá. Então isso é bom porque a gente vê um apoio a esse mundo. E aí tem as notícias da rede Carrefour, que quer aceitar pagamentos em cripto. A gente já vê outras empresas querendo aceitar pagamentos em cripto. Então, assim, todas essas notícias no curto prazo está impactando o Bitcoin sim, para que ele caia e assim ele leve junto as altcoins. Só que no longo prazo, hoje eu vejo esse momento como uma ótima oportunidade para a gente estar ali se expondo e aproveitar aí a sua valorização, né? Para quem acredita que ele vai se valorizar no longo prazo. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí, se inscrevam no canal e compartilhem com mais alguns amigos, tá? Para que a gente possa estar crescendo cada vez mais. Tamo junto, galera. Até a próxima.